Olá, olá. Esse é o Makers Gonna Talk, um podcast sobre a cultura maker e educação e tudo mais que permeia esses assuntos. A cada episódio, a gente bate um pequeno papo com fazedores, professores, educadores e artistas. Vander, quem que nós temos hoje por aqui? Bem, antes da gente chamar o nosso convidado, eu queria chamar a host desse programa, Soraya Lacerda, nossa bibliotecária também, a especialista em aprendizagem criativa também dentro do projeto Thomas Maker, da Casa Thomas Jefferson. Soralina, é com você. Oi, amigos. Já que você me apresentou tão lindamente, eu vou te apresentar também. Hoje eu trouxe o Vander aqui para ser co-host comigo. Vander é nosso bibliotecário incrível, inovador, midiático, né? E como o assunto hoje é educomunicação, não tinha como eu deixar meu amigo Vander de fora. Seja bem-vindo, amigo, aqui com a gente. E volte mais vezes. Eu estou precisando de te ver mais vezes aqui. Combinado. Hoje a gente tem um convidado muito especial para o nosso Makers Gonna Talk de hoje. Além dele ser um profissional incrível e um educador assim visionário, já vocês vão saber por quê. Ele é meu amigo, né? Nós somos fellows juntos do Desafio de Aprendizagem Criativa de 2019. Desde então aí a gente tem esse laço mais próximo, principalmente unidos também pela força de buscar uma educação mais ativa, né? Ele é coordenador do programa Imprensa Jovem do Estado de São Paulo, da Secretaria de Educação de São Paulo. Esse programa que já está aí, né, formando jovens e crianças, inclusive, nós vamos já saber disso, há 15 anos, né, e já está estabilizado como política pública, ou seja, o trabalho dessa pessoa, desse meu amigo, não é fraco não, gente. Não é fraco não, e hoje nós vamos conversar sobre isso, sobre educação midiática colada com currículo, educação midiática não, educomunicação, colada com currículo, educomunicação em ambiente online, em tempos de pandemia, e no final, talvez, um presentinho para você com algumas dicas aí preciosas dessa pessoa muito especial. Seja bem-vindo, Carlos Lima, tudo bom? Nossa, é uma alegria poder estar com vocês aqui, batendo um papo. Eu acho que a gente sempre acha que quando a gente tem aí boas ideias fluindo é quando a gente bate um papo, né? Não é? É onde a gente pode, ao mesmo tempo, se colocar e dizer o que pensa sobre determinado assunto, aí o outro vai e faz um comentário. Então, o podcast é realmente uma roda de conversa incrível, né? Eu acho que é muito bacana a gente poder considerar esse um momento histórico, né, para a educomunicação. Educomunicação é essa que eu sou um militante aguerrido, tento de uma maneira assim bastante peculiar, né, que é trazer o estudante juntos para poder ecoar, né, esse conceito que é uma política pública no Brasil, a partir de São Paulo. É um conceito bastante estudado, né, já se ramificando para além da educação, né, a educomunicação, ele pode ser sim uma possibilidade, uma oportunidade incrível para você poder fazer gestão de pessoas. Afinal de contas, nós temos dois conceitos juntos, que é educação e comunicação. E aí eu lembro o Paulo Freire, que diz: educação é comunicação. E comunicação é educação. Logo, todos os professores, né? Aí eu já saldo os professores que eventualmente estejam ouvindo esse bate-papo, né? Dizer que vocês, professores, vocês são educomunicadores natos, porque vocês transitam nesses dois grandes conceitos, comunicação e educação. E Sora, eu queria, não corrigindo, mas aproveitando, já que você falou, nos apresentou como um programa do Estado de São Paulo, é claro que a gente, abraça todo o Estado de São Paulo, que está o país inteiro, mas a gente é um programa da Prefeitura Municipal de São Paulo, a Secretaria Municipal de São Paulo, mas a gente, olha, lá na frente eu vou até falar um pouco de como eu comecei a minha vida. E Bem lembrado, eu estava no Carlinho. Estado, viu? Mas, Uhum.
Gostaríamos muito que o Estado de São Paulo também, né, a Secretaria de Olha Estado, aí, Estado de São Paulo, se estiver ouvindo a gente, validar a proposta, né? né? Então tá. Você começou aí falando exatamente sobre a questão do conceito de educomunicação, citou até Paulo Freire, né? Lindamente aí. Eu queria que você explorasse um pouco esse conceito para a gente, explicando para quem não sabe, quem está ouvindo a gente não sabe o que é educomunicação propriamente dito, né? E entrar um pouquinho, apresentar um pouquinho aí o projeto do Imprensa Jovem, né? Para quem também não conhece o Imprensa Jovem. Aliás, quem não conhece precisa conhecer, gente, é um projeto lindo. Muito legal. Aliás, é um projeto super vibrante, né? A gente tem sempre assim, o visual, né? Assim, a gente não ouviu falar, né? Ele já está mais visual. Você coloca no Google, já aparece os meninos de laranja, como eu, essa camisa que é simbólica, né? É a primeira e única camiseta que foi criada desde 15 anos atrás, né? Desse jeito que a gente se veste e é desse jeito que a gente aparece para o mundo todo, né? Pelas mídias sociais, principalmente. É um projeto conectado às novas mídias. Ela nasce nesse momento em que a gente tem uma democratização do acesso à internet, da internet 2.0, 3.0, 4.0, em que a gente tem as interações, e aí os meninos, eles, de alguma forma, vai nos ensinando a nos colocar, né, nesse mundo novo que nós, professores, precisa aprender, e eles já sabem. E é com essas ferramentas que eles, as redes sociais, que eles começam a mostrar para a gente a oportunidade deles conectar pessoas. E aí tem um ponto que é importante, que é assim, isso são ecossistemas comunicativos, né? Que esse é um conceito grande de um espaço de comunicação que existe em todos os lugares. Por exemplo, a sala de aula é um ecossistema de comunicação. Tem uma ecologia comunicacional ali fluida. Às vezes não muito fluida, né? Às vezes só tem um lado que fala e o outro que escuta, né? Então, você não tem um alinhamento dialógico. É diferente de um banheiro de uma menina, das meninas, em que as meninas às vezes vão para o banheiro das meninas para bater um papo, conversar, se ver, trocar uma ideia. A gente chama que esses espaços, que são espaços onde privilegia o diálogo, são ecossistemas abertos e criativos, né? Assim, somando um pouco aquela ideia nossa de aprendizagem criativa, né? A comunicação criativa que flui, que traz, que faz a pessoa se expressar, faz as pessoas falarem, enfim. Então, o que é a educomunicação? A educomunicação, segundo o professor Ismar de Oliveira Soares, é um conjunto de ações destinadas a criar ecossistemas, esses ecossistemas que a gente acabou de falar, comunicativos, abertos e criativos, em espaços educativos, mediados pelas linguagens e processos de comunicação. Olha só, mediado pelas linguagens. Quais linguagens? Todas que você achar que é importante. Rádio, cinema, vídeo, fotografia, história em quadrinho, jornal, aí vai. E até a gente está pensando até que o game, né? Ele é uma oportunidade incrível, é uma linguagem que também se conecta, né? E, é claro, a gente não pode desmerecer que, além das linguagens, tem também o processo de comunicação. Então, conjunto de ações destinado a criar e desenvolver ecossistemas comunicativos abertos e criativos em espaços educativos mediados pelas linguagens e processos de comunicação. E olha o que é importante, garantindo a aprendizagem e a liberdade de expressão. Eu digo, inclusive, que é a liberdade responsável de expressão, porque não é qualquer coisa que os jovens, né, os estudantes, crianças e adolescentes e adultos, ela fala, porque por trás do papel de criador de mídia, eles também são bons leitores da mídia. Então, eles sabem o caminho da responsabilidade em falar para todos.
e ocupar e criar esses espaços que a gente chama de ecossistemas comunicativos abertos e criativos. Então, o pátio da escola, quando a gente tem uma rádio, né, ali, está estabelecendo ali um espaço para a promoção da cultura de paz, mas, ao mesmo tempo, criar desse ecossistema rico, criativo e aberto. Sora, eu queria perguntar, mas já uma pergunta, Fala, amigo. Como é que se diz? Encomendada, porque e para o ouvinte que não, para o ouvinte que nos escuta, o projeto Imprensa Jovem recentemente acabou de ganhar um prêmio muito importante da Global Alliance. É isso? É da Global Alliance? Da Unesco Mil Alliance. Mil Alliance é o novo nome. Agora em dezembro, foi agora em dezembro. E é um reconhecimento muito bacana, né? Internacionalmente, essa premiação acontece internacionalmente, e é um reconhecimento de que o programa Imprensa Jovem, que está na Secretaria, está na Prefeitura de São Paulo, há 15 anos tem alcançado o seu objetivo de criar esses ecossistemas criativos que promovem a empatia, a liberdade de expressar. Então, eu queria perguntar para você, seu Carlos, tem conseguido? O Imprensa Jovem tem fomentado isso? Conseguindo dar voz para esse aluno, voz, né? Os professores percebem isso no aprendizado dos alunos? O Imprensa Jovem ele tem se consolidado ao longo dos anos, né? Ele não é um projeto que caiu aí de um iluminado que chegou, por exemplo, na Secretaria da Educação e falou: olha, tem uma boa ideia aqui, né? Eu preciso disso para a gente poder viabilizar esse negócio. E vai dar certo, né? Ele não é um projeto que caiu de cima para baixo. Ele é um projeto que nasceu de baixo para cima. E quando ele nasce de baixo para cima, ele tem, claro, uma série de desafios que ele precisa superar. Primeiro o que eu acho que é o mais importante é esse preconceito do papel do estudante enquanto desse espaço que ele tem voz. Né? O estudante tem voz e às vezes ele fica calado, né? Ou às vezes a escola cala, não é que ele fica calado, a escola cala o estudante dentro desse espaço chamado comunidade escolar, que parece que não é uma comunidade, né? Na verdade, é um espaço onde tem uma ditação de regras do que pode, do que não pode, e que, de alguma forma, o Imprensa Jovem ele vem driblando isso. Mas ele dribla de uma forma não de brigar, no sentido de querer meter o pé na porta. Às vezes a gente mete o pé na porta, né? Para poder fazer a coisa andar. Mas a gente tem uma maneira muito amistosa de poder trazer os estudantes. E aí as pessoas têm um encantamento muito grande com as crianças e com os adolescentes quando eles se colocam para dialogar. Então, o Imprensa Jovem ele tem um negócio que eu acho que talvez ele faz com que esse processo ele se amplie, né? Na sala de aula, no projeto, na comunidade, na cidade, na rede municipal de ensino, no país inteiro, que é a capacidade de oferecer ao estudante a oportunidade de perguntar. Então, a moeda do Imprensa Jovem é a pergunta. A gente valoriza demais o papel deles poderem serem construtores de boas perguntas. E isso faz com que a gente tenha possibilidade desses meninos forçar aí um diálogo entre o adulto e o adolescente ou a criança. Quer dizer, criar uma horizontalidade. E aí, acaba sendo uma coisa legal, porque o Imprensa Jovem acaba trabalhando os grandes temas da educação de uma forma diferente, a partir do olhar deles, e que, de alguma forma, facilita a potencialização desse projeto nas escolas. Então, a gente tem verificado, desde do seu nascedouro, né, ali em 2005, que foi uma reunião de pauta com um grupo de estudantes
de 7º, 8º ano que estava lá à tarde, numa escola municipal da Zona Leste de São Paulo, numa reunião de rádio escolar, um menino perguntou, né? Falou assim: professor, por que a gente não faz um programa de rádio para os tiozinhos? Os tiozinhos eram os estudantes de EJA, que chegavam mais cedo e eles percebiam a hora que eles saíam da escola, à tarde, 6 horas, eles estavam lá esperando para entrar na aula à noite. E eles perceberam que esses tiozinhos seriam os pais deles, os irmãos deles, os tios deles, tinham capacidade de estar junto. Então, essa capacidade de olhar que é preciso estar junto do outro para poder construir, é uma capacidade que é do estudante. O estudante ele consegue enxergar desse jeito. E aí, o processo de trazer as pessoas mais velhas fez com que eles começassem a fomentar os questionamentos, e esses questionamentos começaram a repercutir em coberturas jornalísticas na comunidade. E quando o projeto foi apresentado à Secretaria de Educação, isso quando eu fui para a Secretaria em 2006, quer dizer, o projeto em 2005 foi idealizado pelos jovens, e a gente foi para a Secretaria em 2006. A gente apresentou como uma solução, ou uma ferramenta para poder trabalhar isso integrado ao currículo. E aí a gente passou a ser um projeto de ampliação da jornada escolar, ou educação integral em tempo integral, e depois a gente foi namorando o currículo, porque a gente não podia ser um projeto separado. Você tinha o currículo, você tinha um projeto ali e tal, então a gente começou a namorar, né, o currículo, e hoje nos tornamos um projeto de currículo. Então, nós somos um projeto bastante reconhecido dentro da rede, porque a gente tem também a possibilidade de fazer formação de professores, e a formação quebra um pouco desse preconceito, dessas vozes dos estudantes. Para você quebrar o preconceito, você precisa falar para ele o que é esse movimento. E aí ele participa desse movimento quando está na formação, e aí ele passa a assumir isso como uma prática pedagógica. Fazer educomunicação com imprensa jovem ou com qualquer outro projeto de educomunicação. E isso, claro, tem um resultado incrível, o aumento do projeto, da quantidade de projeto. Até a última, antes da pandemia, nós tínhamos 417 projetos na cidade, com crianças de creche, que a gente chama de educação infantil aqui, ou EMEI, ou SEI, né, Centro de Educação Infantil, até educação de jovens e adultos, passando por 3 aldeias indígenas. Então, nós estamos em todos os lugares. Então, a política pública, ela precisa se ramificar para todos os espaços onde a política pública pode ser desenvolvida. Nós somos uma política pública de educação e fazemos desse processo, né, um caminho para empoderar o estudante dentro da escola. Então, tem estudante de grêmio, tem estudante de informática educativa, tem coletivos de criança, enfim, a gente oferece aos diversos coletivos a oportunidade de educomunicar. Por isso que a gente cresceu. E aí eu acho que, só para lembrar o prêmio é esse histórico todo de resistência, que eu acho que é uma história de resistência, mas também de uma iniciativa bem-sucedida, nascida com pouco recurso, mas que se escalou de tal maneira que hoje a gente tem algumas cidades que já está fazendo imprensa jovem, e a gente, claro, que espera que isso amplie. Então, o prêmio é uma oportunidade que o mundo tem de fazer o imprensa jovem em qualquer parte do mundo, e o imprensa jovem tem essa elasticidade. Achei interessante você falar aí, Carlinho, e o Wander vai concordar comigo, porque hoje, quando a gente estava assim, pensando no roteirinho, que rumo que ia tomar a nossa conversa hoje, nós dois pensamos nisso, né? Porque não tem de você falar do imprensa jovem, da educomunicação colada no currículo, né? Com a nova BNCC, a gente percebe que essa questão de educomunicação, educação midiática, letramento digital, corta com o currículo assim, transversalmente, conversa com o currículo transversalmente e lindamente, né? E você falou aí, inclusive, que a questão do imprensa jovem, ele vai desde a educação infantil
até o EJA, até a educação de jovens e adultos, né? Como é que é essa questão, por exemplo, da educomunicação colada no currículo da educação infantil? Você até comentou com a gente ali nos bastidores que já está brotando aí uma iniciativa nesse sentido, e eu estou puxando o assunto até porque eu fiquei curiosa. Conta para nós. Olha, esse processo da colagem da educomunicação com a educação infantil, ele não foi um movimento de nós que desenvolvia a educomunicação na Secretaria de Educação com a educação infantil, foi um movimento deles com a gente. Então, é importante a gente poder ser mais do que um programa ou uma iniciativa que demanda a rede, que mais fala, sendo uma iniciativa que mais escuta. Então, quando a gente escuta, a gente percebe que a gente tem pessoas que podem pensar nesses processos, como foi, por exemplo, a educação infantil, e como a educação infantil chegou para a educomunicação, né? Tudo tem uma historinha nas nossas trajetórias. E em 2009, o secretário de Educação, né, o senhor Alexandre Schneider, ele me chamou no gabinete e ele me perguntou o que eu gostaria que pudesse ser bacana para promover, né? Principalmente a imprensa jovem, porque ele já estava gostando demais, mas aí a gente chamava o projeto de educomunicação como Nas Ondas do Rádio. Esse foi o primeiro nome que a gente teve de programa, né? E foi chamado Educom.rádio, depois virou uma lei municipal em 2004, e aí a gente ficou trabalhando de 2005 em diante nas ondas do rádio. Aí eu cheguei para ele e falei assim, vamos fazer uma portaria para a gente poder consolidar a proposta com os professores, e esses professores não fazer o projeto como voluntário, eles fazer o projeto ganhando, tendo formação e reconhecendo isso como uma prática curricular. Aí ele falou, ótimo. Aí o que aconteceu nesse meio caminho? A gente teve um evento que foi criado assim de uma hora para outra, de uma escola, uma professora da Rádio Jacaré, que é uma rádio dos pititicos, né? Lá de uma escola, de uma EMEI, né? De uma escola de educação infantil lá na Zona Norte, e falou que estava fazendo rádio usando computador, estava fazendo podcast. Opa, peraí, parece interessante. Eu que sou um cara que sempre olha, presta atenção nas coisas, então eu falei, tem que ir lá para ver. Aí eu fui até a escola. Eu vi, eu falei, cara, isso é muito mágico. O olho brilhou. Eu falei, a minha portaria estava pensando no ensino fundamental, mas a educação infantil fazendo aqui. Eu fui descobrir que a professora se apropriou de uma das oficinas de Audacity que a gente ofereceu para os professores da região dela, lá em Pirituba. Aí ela falou assim, já que eu aprendi a fazer programas de rádio com o computador e eu tenho um laboratório parado na escola, eu vou usar esse laboratório para fazer rádio com as crianças. E ela fez, e ficou muito bom. Aí o que aconteceu? A gente, de uma hora para outra, se criou um fato importante na cidade, fazer a inauguração da primeira rádio de educação infantil do país. E aí o prefeito ficou sabendo, o prefeito quis ir, aí levou o prefeito, levou todo mundo da parte política para esse evento memorável, que foi a inauguração da Rádio Jacaré FM. Então, a Rádio Jacaré FM, ele nasceu da mesma forma que aquele menino que eu falei que em 2005, na reunião de pauta, falou, que tal a gente fazer uma rádio para os tiozinhos? E virou imprensa jovem. Agora, que tal a gente colocar a educação infantil para fazer rádio no pátio? Pronto, a gente colocou isso na portaria e isso passou a ser uma prática que a gente foi fomentando com os professores. Aí você fala, mas aí, como é que foi o processo de desenvolver imprensa mirim, projetos na área de cinema para criança, na área de produção audiovisual e tal?
as formações que foram se montando pelo núcleo de educomunicação, eles foram abertos a todos os educadores. Ele não estava focado em nenhum professor em particular. Que eu acho que a educomunicação não pode se dar esse luxo de poder potencializar uma pessoa dentro da escola para isso. Você tem que potencializar todo mundo, e aí todo mundo se apropria daquilo e cria coisas novas. E assim a gente fez com a formação e os professores de educação infantil participando, e aí teve uma época que participava mais que o professor de ensino fundamental, foram criando novos projetos. Então, a Rádio Jacaré foi um que aconteceu, depois tem uma rádio Pingo de Gente, que era para crianças de SEI mesmo, de creche, de 3 anos. Era uma rádio que tinha a família junto com as crianças e os professores. E criaram podcasts. Enquanto a Rádio Jacaré era uma rádio de pátio, com crianças de 4 a 5 anos, essa professora criou uma possibilidade de criar um blog e fazer os programas com os pais, as crianças e tudo mais. Então, isso é fruto de um processo de formação. Não adianta a gente querer fazer projetos vigorosos, né? Conectado a qualquer currículo, inclusive com o currículo da educação infantil, se a gente não ofertar a oportunidade de esses professores conhecer a educomunicação, aprender, criar, né? E a gente não deve, né, criar nada engessado. A gente, eventualmente, mostra um ou outro boa prática para inspirar, mas cada um que faça o seu caminho. Então, nesses 417 projetos de imprensa jovem, tem pelo menos 30% de unidades de educação infantil, né, com grupos de imprensa que a gente chama de imprensa mirim. Então, é isso. A formação é o caminho para a gente poder ampliar, né, e fazer ser possível o desenvolvimento do projeto na educação infantil. Só para deixar claro aqui, por que eu perguntei da educação infantil? Porque é uma pergunta que a gente ouve muito nas nossas formações de professor. Como é que eu faço atividade maker com criança pequena, colada com currículo, né? Então, assim, eu transferi essa angústia, né, da aprendizagem criativa, aprendizagem maker, aprendizagem baseada em projeto, também para a questão da educomunicação. Wander, eu vi no seu olhar aí que você quer fazer uma pergunta. Primeiro eu tenho que dizer que eu fico... Seu olhinho brilhou, que eu vi. Brilhou. Não, eu fico muito encantado, Carlos, porque essa é outra pergunta também em relação à educação midiática. Como é que eu promovo a educação midiática e educomunicação com alunos de educação infantil? E perceber o potencial, né, educadores, professores que percebem um potencial para trabalhar esse tema, né, com intencionalidade com alunos de educação infantil é fantástico. Eu acho que é um caminho absolutamente desejável. Isso me leva para a próxima pergunta, porque acho que a pandemia, né, e é um consenso entre especialistas, entre professores, a pandemia acelerou certas necessidades de nos adaptarmos ao mundo mais conectado, esse mundo mais tecnológico, onde as tecnologias de comunicação e informação estão um pouco mais abundantes e disponíveis, e criou essa oportunidade, embora a gente saiba o enorme fosso que divide o acesso, né, a essas tecnologias ou a própria internet, mas em uma oportunidade da gente trabalhar online. Como é que o Imprensa Jovem percebe essa oportunidade de trabalhar a educomunicação à distância, online, ou ainda realmente temos um problema muito sério de acesso para resolver antes disso? Ou tem alguma outra dificuldade, né? Como é que está esse cenário? Olha só, a gente conhece muito a imprensa jovem pelas atividades externas, né? As coberturas de grandes eventos. A gente todo ano cobre a Campus Party Brasil, desde o primeiro evento, mas tantos os outros grandes eventos da cidade de São Paulo, Bienal do Livro, mas também eventos da própria comunidade, os meninos
chegando como se fosse um grupo de imprensa para poder fazer uma entrevista, para poder ir para um local e fazer uma reportagem e tal. Isso é o comum do que a gente tinha antes da pandemia. Depois da pandemia, o que aconteceu? Criou-se um grande desafio de fazer com que as equipes pudessem, de alguma forma, continuar ativas de alguma maneira para poder passar por esse caminho usando as tecnologias, porque a partir de março não teve escola, não teve espaço para poder usar, por exemplo, os recursos que a escola oferecia para eles poderem desenvolver o trabalho deles. Muito embora a gente também tinha já antes do processo os meninos já usando os próprios celulares. Então, acho que a gente acabou buscando um pouco essa experiência desses meninos com celulares já para poder recriar um novo processo de ocupação de ecossistema comunicativo que é a internet, né? Que é essa coisa que a gente chama de educação remota. Como é que conecta? Como é que os estudantes que tinham aquela mobilidade toda passam a estar nesse espaço, esse novo ecossistema comunicativo que é o espaço da educação remota ali? Bom, não foi para todos, porque a gente tem uma galera muito grande e uma galera que muitos dos pais perderam emprego, não teve condições nem de acessar o conteúdo de escola, quanto mais participar de projeto. Mas uma parte desses meninos puderam desenvolver um trabalho que a gente chamou bastante interessante de como a gente pode, sim, usar os meios digitais, a comunicação online, as tecnologias digitais, esse processo de distanciamento também, como possibilidade de criar que a gente chama de cultura de encontro. Essa é a ideia. Como criar uma cultura de encontro nesse cenário todo? Com esses recursos que existem. A gente desenvolveu um projeto em que os estudantes passaram a ser demandados para criar soluções para melhorar o uso desses ambientes, por exemplo, professores que não sabiam usar, por exemplo, o Google Classroom. Então, os meninos que dominavam a tecnologia, eles passaram a criar tutoriais. Então, agora, eles estavam criando conteúdos para os professores e para os estudantes, para eles poderem ajudar os outros. Então, o que aconteceu? O papel do Imprensa Jovem passou o papel de criar projetos de intervenções sociais na sua comunidade. E, nesse caso, usar a tecnologia. Depois, a gente foi percebendo que, pelos problemas que estavam gerando esse momento de distanciamento social, eles foram pensando nos problemas que os jovens estavam tendo. E aí a gente desenvolveu um projeto chamado Estudante Mediador dos ODS, que inclusive o Estudante Mediador foi uma proposta que a gente tinha pensado num evento da Tech Camp aqui em São Paulo, e que a ideia era criar grupos de jovens para fazer o papel nas suas comunidades de falar como combater as fake news e a desinformação. E aí eu lembro. Lembra disso? Aí a gente conversou a criar essa ideia, e aí a gente contou isso para a Unesco. A Unesco falou, não queremos esse projeto, só que vamos trazer 3 temas. Vamos trazer, os estudantes vão estar com a gente para trabalhar os temas de alfabetização midiática, de saúde e bem-estar e de competências socioemocionais. Ficamos com isso durante 6 meses, quase 300 estudantes, 50 escolas, 50 professores, e a gente verificou, viu, Sora, que os dias que a gente fazia o encontro pareciam grandes encontros de amigos, e o que era melhor, os estudantes falavam mais do que os professores. Encontros formativos em que os professores falavam mais, que os estudantes falavam mais que os professores. Contavam os assuntos, casos, comentavam, faziam perguntas e falavam poesia. E aí a gente vê um movimento de expressão desses estudantes que queriam se colocar usando esses espaços virtuais para poder se conectar. Então, a gente já criou um motivo para que esse espaço pudesse ser o mais interativo,
um ecossistema mais comunicativo e aberto que a gente conseguiu viabilizar. E fizemos esse projeto se finalizou esse final de ano, e é um dos projetos que nós vamos ter esse ano para formar mais 2.000 estudantes, mais 1.000 professores, para povoar a ideia de que o Imprensa Jovem passa não só a ser um produtor de mídia, mas um cara que está conectando a escola, a comunidade, fazendo projetos de intervenção social. E os estudantes gostam demais de poder apoiar. Eu estou vendo aqui, refletindo agora sobre todo o nosso bate-papo, que a gente falou aí da questão da importância da formação do educador, para que esses projetos ganhem capilaridade, né, para todas as salas de aulas, em todos os segmentos. A questão de olhar para esse momento de distanciamento e de quebra de rotina nosso, né, como uma oportunidade para a gente ter projetos significativos com esses alunos de educomunicação, baseados e tentando mitigar problemas reais aí, né? A questão de conseguir com isso, não importa em que ambiente, seja ele físico, seja ele digital, a gente consegue abrir espaço de fala, né? Quando você fala de abrir esses espaços aí onde o aluno fala mais que o professor, né? Então, assim, são todas ideias que a minha cabeça aqui já está borbulhando e tudo mais, né? E a questão das parcerias, achar essas parcerias interessantes, que a gente consegue, quando a gente abre os olhos e tenta olhar para outro lado, para todos os lados, achar a parceria. Aí eu queria fazer meu último pedido por Carlos. Mas antes de eu fazer meu último pedido por Carlos, eu queria saber se o Wander tem mais alguma outra pergunta. Vamos lá, não é uma pergunta propriamente, mas só queria que o Carlos falasse sobre o depoimento que você deu para a rede de aprendizagem criativa, né? Muito da sua fala, quando você conta a história... Bem lembrado, amigo. Quando você conta a história do Imprensa Jovem, e aí você fala dessas iniciativas e de como os alunos estão engajados, né? A partir da voz ativa deles em fazer esses conteúdos, criar esses conteúdos, buscar as pautas, editar o conteúdo, narrar o conteúdo, comunicar esses conteúdos, conversar com a comunidade. Esses alunos são fazedores, né? E educação midiática, educomunicação, tem a ver com aprendizagem mão na massa? Eu acho que sim, eu acho que tem sim uma linha de, vamos dizer assim, makerizar, né, a comunicação, de makerizar a educomunicação. E o fato de os meninos poderem ter problemas para se colocar e eles, ali coletivamente, eles criam soluções de comunicação para poder ter um impacto, né? Eles não fazem uma comunicação para eles só. Eles fazem sempre pensando em poder aquilo ser um projeto, um produto, né? Que vai alcançar as pessoas, o maior número de pessoas, né? Então, toda essa vontade que a gente vê quando a gente vê os projetos makers, né, sendo desenvolvidos pelos estudantes, individualmente, às vezes coletivamente, a gente vê também nos meninos educomunicadores, né? Que, de alguma forma, eles cada um pega o seu pedaço de responsabilidade, né? Eu falo aí, por exemplo, se a gente pensar numa cobertura, o cara é o fotógrafo, o outro vai perguntar, o outro vai ser o produtor, o outro vai filmar. Isso tudo, cada um vai estar no seu ponto de vista, né, de responsabilidade, para depois sentar numa reunião, eles próprios, e construir aquele produto coletivo. Sim, eu acho que eles são makers também nesse sentido, e são makers muito bons, mas que trabalha com as linguagens, que trabalha com aquele produto que para poder sensibilizar as pessoas, né? O produto de comunicação, ele não é um produto que tem aquela ambição de ser um produto de qualidade, vamos dizer assim, do meio de comunicação, né? Ele tem que ser uma qualidade de um produto do meio processual, de um processo. A qualidade tem que ser o processo. Se o vídeo vai ficar meio torto, se eventualmente acontecer um outro problema, a gente não analisa aquele ponto final, tá? Analisa tudo o que é antes. E eu acho que a cultura maker tem um pouco disso. Ele mostra conceitos,
Eu criei um projeto conceito, ele não está bonito, mas ele funciona. Acho que é um pouco... E todo o processo de aprendizado até chegar nesse produto final, né? É o que tem mais valor, eu acho, nesse contexto. Se eu pudesse, eu ficava aqui com o Carlinhos conversando o dia inteiro, junto com o meu amigo Vander, né? E o Dan aqui também com a gente hoje na direção. Mas, infelizmente, eu tenho que liberar esse moço para ele trabalhar, né? Mas antes de eu liberar e de eu me despedir dele, eu queria fazer uma perguntinha assim. Muitas das escolas vão pensar, e é algo que a gente ouve muito também, né, que com relação ao aprendizado centrado no fazer e aprendizagem criativa. Ah, mas como é que eu faço isso sem recurso? Né? Como é que eu faço isso estando agora online, que eu não estou presencial com esses meninos, né? Então, assim, eu queria 3 dicas suas, assim, essenciais, se você fosse pensar assim, nas 3 que a pessoa não pode abrir mão para começar um programa de educomunicação na sua escola, com pouco recurso. Porque você, inclusive, falou que o projeto da Imprensa Jovem começou praticamente sem recurso nenhum. Né? E hoje é o que é hoje, né? 400 e tantos programas, 15 anos aí na estrada, vários prêmios, né? Reconhecendo o valor desse projeto. Então, assim, 3 dicas especiais, né? Dessa cabeça linda sua aí, para uma escola sem muito recurso começar um programa de educomunicação. Olha, eu acho que não dá para a gente poder fazer uma dica partindo de uma cidade que tem, às vezes, um recurso um pouco mais, né? Então, às vezes, as pessoas têm acesso a um recurso mais facilmente, com acesso à internet, acesso a celular, acesso a, por exemplo, às escolas com tablet, essa coisa toda, né? E a gente quer fazer sempre uma coisa que a gente fala, pô, então o cara lá do Maranhão ou de Manaus, lá, que mora às vezes dentro de uma ilha, pô, como é que pode fazer? Tem uma escola lá, o que pode fazer? Veja, a gente precisa trabalhar no simples, porque o simples é um bom ponto de partida para a gente poder iniciar o trabalho. A minha sugestão para vocês começarem a trabalhar a questão da educomunicação, e acho que parte do quase nada, né? Não falo quase nada porque tem essa uma coisa que é muito importante. Trabalha o fomento da leitura crítica da mídia. Você pode trazer algumas coisas para eles verem, analisarem, colocar o seu ponto de vista e poder falar. Acho que o primeiro ponto que a gente precisa colocar é assim, a educomunicação vai ser um disparador dos estudantes poderem se colocar. Então, uma fotografia, um jornal, alguma coisa, um texto escrito, tudo isso dá para você começar a trabalhar isso no dia a dia nas suas aulas, trazendo essas coisas do dia a dia, do cotidiano, para poder discutir nas aulas. Ou seja, a leitura crítica transmediática, inclusive, né? Leitura de imagem, leitura de vídeo, né? Isso tudo é leitura, vamos deixar claro aqui, gente. E aí eu vou deixar mais uma dica também, né? Procure ouvir se os seus estudantes não produzem algum tipo de mídia. Eu não estou falando de mídia, vídeo, rádio só. Estou falando o seguinte, ontem nós tivemos uma oficina de slam, de criação de slam, e olha que legal, as meninas produziram as poesias e a partir das poesias que elas produziram, isso foi apresentada no coletivo da sala de aula e a partir dessa fala aberta, os estudantes puderam pontuar seus pontos de vistas em relação àquela mídia que ela colocou, aquela expressão de comunicação que foi o slam ou que foi aquele momento ali. E a professora, a partir dali, foi podendo explicar um pouco dos conceitos de língua portuguesa que estava ali nessa expressão. Então, tem estudante que às vezes sabe escrever e não fala, tem estudante que sabe desenhar e não escreve. Vamos aproveitar essas potências que tem e trabalhar história e quadrinho, que é fácil de fazer. Trabalhar jornal mural, que é muito simples. Você cria um canal de comunicação, ocupa uma parede, ou pega uma parede lá, onde todo mundo dá.
E aí começa, não tem um cola nem nada, pinta de preto aquilo, pega giz lá da sala de aula e começa a escrever coisas legais, né, organizadas. Você tem um espaço de comunicação, né? Se a parede estiver trazendo coisas para conectar, as pessoas vão parar na frente daquela parede. De repente é um espaço para colocar informações, enfim. Então, começa dos projetos simples, né? Depois, ofereça a oportunidade do estudante poder fazer, mostrar o que ele faz. E use isso que ele faz para poder discutir na sala de aula, né? E a partir daí cria pequenos projetos. E por último, é assim, a gente precisa fomentar a comunicação entre os professores. Então é importante a gente poder entrar em contato com gente que faz educomunicação, e não tem poucas, são muita gente, né? E começar a buscar essas informações que estão na internet para poder cada professor dimensionar o seu projeto de educomunicação na escola. Porque aí a gente não tem uma coisa pronta e a gente não fala para o cara, olha, para fazer educomunicação você precisa comprar equipamento de rádio, equipamento de cinema, equipamento de produção. Aqui aí para tudo, porque não todo mundo tem. Precisa ter internet, né? Então, nas 3 dicas eu estou falando, olha, faz o simples, começa com coisas muito simples. 2, ouça o estudante, traga o estudante para conversar, para trazer as coisas que eles têm. E o primeiro, uma leitura crítica, esse já estamos trazendo já o impacto dele estar pensando em produzir coisas legais. E por último, busque informações na internet para poder se inspirar e aí você adapta. Aí, num 4º, e 5º e 6º, já pede para os professores da escola tentar montar aí uma vaquinha para poder comprar um equipamento. E aí monta uma rádio escolar. A rádio escolar é bem legal, é um projeto que eu acho que empodera o estudante, faz isso junto com o Grêmio e está resolvido. Eu não sei se eu fui muito prolixo, viu, Sora, com essas 3 ideias. Não, amigo, foram incríveis. Era exatamente isso que eu queria. O que você sugeriu aí conversou totalmente com o que passou aqui na minha cabeça também, porque quando eu faço as perguntas, eu fico imaginando como eu faria, né? Então, as ideias que eu passei aqui na minha cabeça. E você, Wander, o que passou aí na sua cabeça? Super, super, Carlos. É muito bacana te ouvir falando, porque a gente consegue perceber o potencial de crescer mesmo com esses projetos onde a gente não tem recurso. Então, eu consigo enxergar uma professora ou no Maranhão, ou em Rondônia, né, ou no Acre, trabalhando essas iniciativas e desenvolvendo e buscando depois mais formação. Eu acho que é isso. A gente está vivendo um momento onde esse tipo de sugestão, de recomendação faz muito sentido, né, para a gente começar a escalar como a imprensa jovem escalou, e eu acho que é isso, o momento é agora. Obrigado pelas recomendações. Eu sei que a senhora vai te dar os agradecimentos, mas eu queria agradecer demais. O programa Imprensa Jovem é uma inspiração genuína e poderosa que está aí há 15 anos, já vai fazer mais de 15 anos esse ano. Então, que os nossos ouvintes busquem depois os contatos do Carlos Lima nas redes sociais e as produções que ele está envolvido e que o Imprensa Jovem está desenvolvendo, porque é uma iniciativa inspiradora e potente para a gente dar protagonismo para os estudantes e dar voz à maneira deles aprenderem e se relacionar nesses ambientes. Muito obrigado por ter vindo conversar com a gente, Carlos. Sora? Bom, eu recomendo demais a educomunicação nas escolas públicas desse país. Essencial, no meu ponto de vista, nesse retorno. Eu entendo que o ensino híbrido é muito mais do que o uso de tecnologia. O híbrido é você juntar relações humanas. É isso, não tem outra... não é criar, colocar equipamentos eletrônicos, digitais. É você partilhar de experiências em que o professor e o estudante falam, olha o híbrido funcionando aí. É a junção dos dois. Eu acho que é por aí que a gente vai começar a dar uma guinada na educação, né? Depois da pandemia, né? Ou durante a pandemia. O estudante tem voz, ele não precisa dar voz a ele precisa mais do que espaço, ele precisa de acolhida das suas vozes. Acho que é por aí.
E eu agradeço demais aí a possibilidade de participar desse encontro. E aí, se vocês quiserem me seguir aí no Instagram, é Carlos Lima 8470, Carlos Lima 8470, e já convido vocês para o nosso grande canal de bate-papo, de escuta, de troca de informação no Facebook, que é o Ideias Educação. Tá? Ideias Educação é um canal super legal, a gente se encontra lá, e aí convido todos os professores do Brasil inteiro a participar dos nossos aulões. Aulões que acontecem uma vez por semana, de vários conteúdos, e se você quiser se inscrever, tem que estar lá, viu, Wander, viu, Sora? Lá no nosso canal do Facebook, Ideias Educação. Ótimo, obrigada. Apresentou aí, ó, as dicas mais o convite. Pronto. Fechou. Maravilha. Bom, para finalizar então, queria agradecer também a Sora, ao Wander, ao Carlos. E chegamos ao fim de mais um programa. Queria agradecer vocês por disponibilizarem seu tempo e conhecimento. Um agradecimento também à equipe de marketing, dos Resource Centers e aos professores da Casa Thomas Jefferson. O Makers Gonna Talk é produzido pela equipe do Thomas Maker. Vinheta de entrada pelo Ico Madeira. Editado por mim, Daniel Galvão. E continuem aprendendo, ensinando e fazendo. E até o próximo episódio.